Então, tentando tocar brevemente no assunto, dentro do meu ponto de vista, bastante limitado, né? Iniciando aí pelas notícias a respeito das últimas manifestações aí, manifestações de grande vulto, segundo alguns, em que grupos de estudantes e outras pessoas associadas, em uníssono, levantaram a voz contra o corte na educação promovido pelo governo Bolsonaro, né? Assim, eu recomendo que as pessoas assistam pelo menos a última transmissão do programa Pingo nos Is, ali liderado pelo Felipe Moura Brasil, o Augusto Nunes e o José Trindade lá, em que eles explicaram exatamente o que é o processo de contingenciamento dentro aí do corte da educação. E fazer lembrar que, né, exatamente como no programa no Pingo nos Is, mas o que também uma breve pesquisa pela internet pode, é, vamos dizer assim, suprir, que no governo Lula, no governo Dilma e até o próprio Haddad promoveu cortes de verbas na educação. Né? O que é estranho que grande parte da manifestação, se não toda ela, também uma breve pesquisa pelas imagens dessas manifestações no Google mostra que a maior parte das bandeiras era o que? Lula livre, né? Contra o governo Jair Bolsonaro, né? Bandeiras da CUT, MST, do PCB, né? Gente depredando patrimônio público, né? Jovens usando drogas. Né? Você vê que foi uma manifestação bastante digna, né? Entre aspas. Mas assim, beleza. Essas coisas têm que ser colocadas a nu, como diz o grande poeta francês Baudelaire, colocando-se a nu, né, as coisas. Mas o que eu acho estranho em muita gente que de fato está mais, vamos dizer assim, são pessoas mais conservadoras e intelectualmente competentes, o que me estranha na atitude dessas pessoas que estão comentando esses problemas aí no governo do Jair Bolsonaro, é que elas estejam surpresas que o governo Jair Bolsonaro tenha problemas, ou que o Jair Bolsonaro esteja vacilando. Meu Deus do céu, meu, o Jair Bolsonaro é gente. Né? E o Jair Bolsonaro, veja bem, retornemos um pouco no tempo. É, quando o Lula, o nosso ex-presidente Luiz Inácio, né, ganhou a disputa presidencial em 2002 e tornou-se presidente, ele assumiu a presidência sobre os aplausos gerais. Vamos dizer assim, 80% de aprovação, vamos dizer. Né? Só aplausos. E toda a crítica que se fazia a ele, já naquele momento, era uma crítica mais tímida. Né? A pessoa que de fato estava mais intensamente empenhada, já desde aquele tempo e já antes daquele momento, era de fato o professor Olavo de Carvalho, que estava criticando aquilo e chamando a atenção sobre o perigo daquele novo governo. E ele, o professor também, né, expressou previsões que se confirmaram ao longo do tempo. E, né, na medida em que o PT foi deposto do poder, já com a presidente Dilma Rousseff, que também promoveu cortes, né, de verbas na educação, as pessoas estavam mais acordadas para a realidade e, acredito, mais capazes de compreender que a penetração, assim, levando em conta os estudos que o professor Olavo empreendeu e diversos outros estudos sobre o movimento revolucionário, sobre o comunismo internacional, a gente entende que o Estado brasileiro ainda está muito aparelhado pela esquerda e que a penetração do comunismo em todas as instituições e até nos corações se faz de modo quase insensível. Portanto, todas as pessoas que estão diretamente envolvidas nesse trabalho de tentar compreender o movimento de esquerda, de tentar compreender o comunismo e tentar, vamos dizer assim, combatê-lo pessoalmente, sobretudo quando você assume um cargo público, como da presidência, você corre sim um risco existencial. Já o procurar compreender o comunismo já é um risco existencial. O professor Olavo de Carvalho explicou isso, mas é esse risco nós temos que correr. Então é claro que é compreensível diante de todo esse aparelhamento e diante de todos os perigos que ainda circulam o presidente Jair Bolsonaro, é compreensível que ele vacile. Afinal de contas, o presidente Jair Bolsonaro
né, diferentemente do Lula, foi eleito sob aplausos e vaias. Um pouco antes de ser eleito, né, ele sofreu um terrível ataque, uma tentativa de assassinato. Então é claro que ele está fragilizado ainda, de certa forma. Então vem lá, cara, alguns alunos do professor Olavo, que são bons alunos, são pessoas intelectualmente competentes, como é que eles se mostram assim, vamos dizer assim, surpresos com esses vacilos do presidente Jair Bolsonaro? Porra, vão lá vocês assumir esse cargo, porra. Vocês acham que isso é fácil? É muito fácil estar no conforto do seu escritório, né? E recebendo tudo mastigadinho do professor Olavo de Carvalho, fazer esses comentários. Eu acredito que o professor Olavo passou muito, realmente, de fato, ele passou muitos problemas, muitas ameaças. Ele, vamos dizer, comeu o pão que o diabo amassou para chegar onde ele chegou. Ele tem os méritos dele. Mas os alunos dele estão numa zona de conforto, meu filho. Tá lá, por exemplo, você pega ali Bernardo Kister, pô, é um cara realmente que se empenha, um cara intelectualmente bastante competente, mas ele está lá. O canal dele tem bastante visualização, ele vende coisas, né? Ele tem quem edite os vídeos dele, ele tá ganhando uma grana com isso aí e tá tentando, claro, instruir, informar as pessoas. Só que é uma coisa, é o que eu digo. Esse Bernardo Kister pode ser um exemplo disso, que uma grande parte dos alunos do professor, embora estejam apresentando trabalhos notáveis ao público, esses trabalhos, no meu entender, não estão, vamos dizer assim, eles não estão, vamos dizer assim, não há nesses trabalhos um preenchimento de uma experiência pessoal deles. O professor Olavo, gente, já deu com os burros na água, muitas vezes na vida dele. Né? Você teve a questão da tarica do Chuon, ele já fez parte do movimento comunista, ele já apoiou o PT, né? Ele teve que reformular muita coisa na obra dele, né? Um trabalho imenso que ele fez. Então ele tem os méritos dele. E ele sabe o que ele passou, sabe o sofrimento que teve e, de fato, os erros que cometeu. Agora, esses alunos dele, os alunos do professor, por mais competentes que sejam, eles só mostram uma coerência e uma consistência ali, né, intelectual e moral, que me parece um tanto artificiosa, porque precisa ter aquela experiência, precisa passar pelos erros. Não estou dizendo que eles não tenham passado, certamente eles têm histórias para contar de ilusões e tal, mas é muito cedo para tentar apresentar trabalhos tão profundos assim. Né? O professor Olavo levou décadas para aprofundar o trabalho dele, que é assim que se dá. Nesse ponto também, a gente podia chamar a atenção assim, para essa treta, né, esse atrito que aconteceu recentemente entre o professor Olavo de Carvalho e o artista Lobão. Aquilo me parece uma questão muito mais pessoal entre eles. Entendo o que o professor Olavo falou na última entrevista que ele deu aí, né, à Crítica Nacional, que de fato o Lobão, a constatação do professor Olavo que o Lobão está agindo como um psicopata nesse sentido ali pessoal é certa. Eu realmente não entendi por que o Lobão passou de uma hora para outra a declarar publicamente, fez uma declaração pelo menos de que o Olavo é uma farsa, né? Só que, né, é, as pessoas diretamente envolvidas com isso aí, que é só o próprio Lobão e o Olavo, estão tocando muito pouco nesse assunto, né? Só que o problema é o seguinte, assim que saiu essa notícia e que surpreendeu muita gente, muitos alunos do professor Olavo já se apressaram a publicar notícias ou a se expressar no YouTube, basicamente assim condenando o Lobão ao inferno, tipo o cara não presta. Do dia para o outro, por causa de um atrito muito mais pessoal ali entre os dois, pronto, né? O cara se opôs ao professor Olavo, o cara não presta. É um esquerda, é um vendido, é não sei o que, né? Então, de uma hora para outra, o cara que estava, vamos dizer, recebendo atenções também de um público variado, de um público aí mais conservador ou dos próprios alunos do professor, passou a ser excomungado totalmente. Cara, o Lobão também tem coisas a dizer.
eu realmente acho que o Lobão está pisando na bola. E esse é uma coisa, um recado que eu deixo pessoalmente pro Lobão. Pô, Lobão, você pode ter as suas, as suas divergências com o professor, que certamente são divergências mais pessoais, mas afirmar que o professor Olavo é uma farsa, pô, Lobão, pera lá, velho. É uma farsa do quê? Então, entende? É alguma coisa pessoal entre eles ali, que ó, se tudo o que há de atrito entre o professor Olavo e o Lobão se limita àquilo que foi publicado até agora, sobretudo pelos dois, então a coisa é muito superficial e não passa disso. Agora, se tem mais coisas aí envolvidas aí que nenhum dos dois quer revelar, então que resolva isso em off. Porque não dá, daí começa a criar todo essa divisão de facções. Eu fui ver lá, o Lobão já estava transmitindo um outro vídeo, todo mundo comentando, vai tomando teu cu, você é um filho da puta, traíra, entendeu? Também não acho que isso vai resolver. Não sei, eu acho que o Lobão está pisando na bola, mas eu não acho que esse erro que o Lobão está cometendo, isso invalide o trabalho dele. E é claro, né, gente, vamos falar a verdade. E você também, né, Lobão? A criação artística, o trabalho artístico do Lobão, por mais original e profundo que seja, ele não chega nem na sola do trabalho do professor Olavo. Né? Que o professor Olavo tem muito mais anos de estudo, de pesquisa, e cronologicamente é mais velho que o Lobão. Né? Então, e o Lobão está dedicado a mais a área da cultura e da música, né? A expressão artística, cultural, musical. Né? E o Lobão, de fato, ele não tem uma pedagogia, não desenvolveu isso. Então, eu tenho assistido, eu acompanho o canal do Lobão, me comunico com ele às vezes. Então, eu sei que o que ele está expressando é muito mais, ele está muito, me parece, muito mais interessado no seu próprio trabalho, entendeu? E me parece isso. O que ocorreu entre o professor Olavo e o Lobão, segundo o que eu vi também do vídeo que o Lobão publicou lá, mensagem ao Olavo de Carvalho, é alguma coisa assim, é muito mais sentimental entre os dois. Porque assim, o Lobão disse que o melhor trabalho musical que ele criou foi a partir de uma inspiração que ele tirou dos escritos do professor Olavo. Né? Ali sobre a questão do rigor e misericórdia, que ele explicou super bem. Então ele fez muitos elogios ao professor Olavo e aprendeu muito com o professor. Só que me parece que, segundo o que ele expressou ali no vídeo, que o professor Olavo parece que fez pouco caso disso. Então que isso criou um certo ressentimento. E já havendo divergências, claro, sempre vai haver, então parece que um entrou em choque com o outro inevitavelmente. Né? Então é claro, o professor Olavo também tem razão. Né? A obra do professor é bastante vasta, é bastante profunda e não vai adiantar o Lobão dizer que ele leu todos os livros do professor Olavo para ter uma ideia exata. Realmente não dá. Eu acho que o Lobão está sendo ingênuo. Mas eu não acho que o trabalho do Lobão fique totalmente invalidado por erros que ele esteja cometendo nesse momento. Né? Por exemplo, ontem o Lobão comentou que o fato do presidente Jair Bolsonaro ter se dirigido aos manifestantes como idiotas úteis seria uma ofensa ao povo brasileiro. Não acho. Porque, de fato, essas manifestações não passam de idiotas úteis. É só pesquisar ali na internet, você vê as bandeiras que estão sendo levantadas, veja as consequências. Primeiro que o movimento não foi de massa. Ele não foi tão volumoso assim, em termos de presença. E também não é exemplo de porra nenhuma. Esses movimentos não estão ajudando em nada. Mas o Lobão está acertando em outros pontos que ele está chamando a atenção. Ele também está entendendo que o governo está cercado de inimigos. Né? Então, o que eu acharia certo é que realmente todas essas pessoas que são capazes, que têm uma projeção, que têm já uma imagem pública bastante consolidada, que são famosas e que têm assim alguma competência para comentar, então que se desculpem entre si, né, que se reconciliem de algum modo e tentem entrar em uníssono contra isso aí. Porque a esquerda realmente, os movimentos de esquerda, como o professor Lavo explica, eles são bastante organizados entre si.
Mas o pessoal aí mais conservador, vamos dizer, mais à direita, mais, né, pessoal aí que constitui a grande maioria que votou eleitor de Jair Bolsonaro, estão muito divididos. Então, essa questão aí, acho que está certo. O professor Olavo tem que encerrar esse assunto, esse atrito entre os generais aí, entre os militares e o professor. Está na hora de encerrar esse assunto. Já deu, meu. Quanto mais se tenta explicar, pior fica. O professor disse que vai se retirar do debate público sobre política aqui no Brasil. Eu acho difícil, daqui a pouquinho ele vai estar comentando isso. Mas eu acho que tem que se retirar dessas questões, desses atritos que estão havendo, né, que são muito mais de ordem pessoal do que realmente uma contribuição para o debate público. Né? E eu acho que esses alunos do professor Olavo devem parar de se apressar a ficar julgando qualquer pessoa que se opõe ao professor. A pessoa pode estar certa ou errada. Digamos que a maior 100% das pessoas que se opõem ao professor Olavo estejam erradas. Mas será que as pessoas não podem cometer erros? Porque o Lobão, eu realmente tá uma incógnita. Não sei porque o Lobão fez isso. Não sei porque o Lobão soltou aquela declaração. Para mim, aquilo, né? Ou, como eu disse, ou é uma coisa muito pessoal e nenhum dos dois está revelando, ou é um equívoco, uma ilusão dele, do Lobão, né? Mas de qualquer maneira, alguma coisa ele tem sempre a dizer. Eu acompanho o canal dele e eu sei que ele, né, está tendo uma visão objetiva também da coisa, embora ele cometa erros. Agora, eu não vou bancar o Olavete aqui e ficar condenando o cara simplesmente porque ele se opõe ao Olavo, porque a pessoa tem o direito de errar. Assim como o professor Olavo errou no passado, o Lobão também tem o direito de errar. Então não adianta vir vocês, Olavetes, babacas, né, excomungar o cara totalmente. Aponte os erros dele. Alguns apontaram. Teve um cara lá que apontou os erros do Lobão, mas que foi bem respeitoso. Aquele falou bem. Né? E também acho que o Lobão tem que se tocar porque, né, por mais competente que ele seja intelectualmente, seja um cara erudito, a criação dele não chega nem na sola do trabalho do professor Olavo. Sinto muito, Lobão, isso é verdade. Mas eu continuo acompanhando você também. Né? E, né, eu acho assim, vocês Olavetes, vocês que são alunos do Olavo e que estão ali, né, vamos dizer assim, dizendo amém para tudo, cara, o professor Olavo não está criando seita. Não adianta, viu, o pessoal acusar o professor Olavo de ser o mentor de uma seita e de não aceitar contradições, né, questionamentos. É que muitos alunos do professor Olavo se comportam como se fossem membros de uma seita. E o professor Olavo não tem como controlar isso, mas eu acho que o professor Olavo devia chamar um pouco a atenção para isso. Porque tem muitos alunos dele, sim, que agem como se fossem membros de uma seita. É isso. Isso é culpa de alguns alunos do professor Olavo e não do professor Olavo. Né? Agora, vamos ver o que o tempo vai dizer. Não sei. Né? Eu não tenho capacidade de prever nada. E também não, mas também não estou vendo que o Lobão está empreendendo uma campanha de difamação do professor Olavo. Como eu vejo o Júlio Severo fazendo. O Júlio Severo é um intelectual que tem a sua importância aí para trazer informação para as pessoas. O problema é que ele sim fez uma campanha de difamação contra o professor Olavo de Carvalho. Mas eu não acho que esse é o caso do Lobão. Mas, como diria esse ali o Leonardo Bruno, né? Vamos ver os próximos capítulos, né? É isso aí, gente.